Hoje em dia, fala-se muito sobre inteligência artificial, sobre como ela já está impactando ou vai impactar em um futuro muito próximo. Alguns dizem que em 2 ou 3 anos, outros falam em 10 anos tudo vai virar de cabeça para baixo, tudo vai mudar. Sim, claro, tudo vai virar de cabeça para baixo, tudo vai mudar. Mas eu suspeito muito que não vai ser exatamente como a gente imagina. E algumas coisas realmente podem ser calculadas com lógica e com exemplos do passado. Vamos tentar fazer assim. Vamos imaginar um camponês, no final do século XIX, para não ir muito longe. Ele passa a vida toda arando a terra, jogando sementes manualmente, colhendo manualmente. E de repente alguns inventores vêm até ele e dizem: "Olha, amigo, nós inventamos uma coisa aqui. Você vai gostar muito disso. Um trator, uma semeadora, uma colheitadeira para cultivar grãos vai precisar de 10 vezes menos pessoas. E também pintinhos em incubadoras, e ovos e galinhas em enormes granjas industriais. Lá, então, vai precisar de 10 vezes menos pessoas ainda. Vamos criar fazendas com ordem automatizada." Bem, aí o camponês, ou o fazendeiro, ou seja lá quem for, simplesmente começa a ficar pasmo. Ficar pasmo, pois acredita que logo ninguém mais precisará trabalhar manualmente. Você imagina o terror que o nosso camponês do final do século XIX vai sentir? Como viver daqui para frente? O que será feito com 2/3 das pessoas? Ficaremos todos sem trabalho. Bem, hoje a gente até sorri sobre isso. Ele teve medo à toa. Apareceram fábricas, automóveis, aparelhos elétricos, rádio, televisão, computadores, ou seja, milhões de novos empregos. Todos que o trator tirou do campo foram trabalhar em novos setores. O camponês é tolo e sem instrução. Tem futuro, não? Ele só via o campo e seu medo. Mais nada. Agora nós estamos na posição desse mesmo camponês. Mas em vez de um trator, quem veio foi a inteligência artificial. E as pessoas fazem as mesmas perguntas. O que vai acontecer quando a inteligência artificial nos substituir? Para onde? Para onde irão milhões de pessoas? Será que ficaremos sobrando? Não teremos nada para fazer. E o mais interessante, que não são só os camponeses que têm medo. Os mais ricos, os mais influentes também têm medo. Elon Musk diz que a IA pode tornar a maioria dos empregos desnecessários. Ok. E que isso será a mudança tecnológica mais destrutiva de toda a história da humanidade. Certo. Ok. Bill Gates alertou que a inteligência artificial pode mudar radicalmente o mercado. Já nos próximos anos, muitas profissões simplesmente vão desaparecer. Bem, é realmente assustador. No relatório do Goldman Sachs, disse que até 300 milhões de empregos no mundo podem ser, de alguma forma, afetados pela automação da IA. Ou seja, atenção, o camponês do século XIX temia por seu lugar. Hoje, quem teme pelo futuro do trabalho são os financistas, economistas e grandes organizações. Por isso, vamos evitar fingir que não existe nenhum problema. Já que pessoas inteligentes estão tão assustadas, pessoas muito mais inteligentes do que eu têm medo. O medo é real. Vamos analisar isso. Será que isso será o fim do emprego ou o começo de uma nova fase para a qual precisamos nos preparar desde já? Quero dizer logo de cara que a maioria dos materiais sobre os quais falo ou menciono foram retirados ou do livro de Lev Pevsner, ou do canal de vídeos dele, onde você pode aprender muito mais do que eu consigo te contar agora em meia hora, 20 minutos. É muito interessante, recomendo bastante. Eu vou deixar lá embaixo na descrição, eu acho que vou colocar. E também uma referência ao livro dele, que com certeza existe em russo, sim. E para o canal dele também. Entre lá e dê uma olhada. Ok. Eu sugiro fazermos um experimento mental simples. Primeiro, não entre em pânico. É difícil, eu sei que é difícil. E fazer uma pergunta. Se a IA realmente liberta as pessoas de tarefas rotineiras e repetitivas, para onde podem ir as pessoas que ela substituir? Ah, lembrei então, o canal de Lev Pevsner se chama Tris para Todos, e o livro se chama Civilização, Inteligência Artificial e Pessoas Supérfluas. Você pode comprar em lojas online. O link está abaixo, como já mencionei.
para responder para onde as pessoas podem ir, é preciso entender duas coisas. Primeiro, a inteligência artificial reduz drasticamente o custo de muitas tecnologias, aumenta a produtividade. Uma máquina controlada pela inteligência artificial pode funcionar 24 horas por dia sem dormir, sem licenças médicas, sem férias. Isso significa que o que antes era caro e elitista, agora se torna acessível para as massas. E quando algo se torna acessível para as massas, surge um enorme mercado ao seu redor e milhões de novos empregos. Aqui está um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, um relógio. No século XVI, os relógios de bolso e de pulso eram feitos à mão. Praticamente eram os joalheiros que os fabricavam. Os relojoeiros, bem, literalmente eram pouquíssimos. No século XX, a indústria relojoeira se tornou de massa. Surgiram fábricas, produção em massa, linhas de montagem, dezenas de milhares de empregos em torno da mesma necessidade. Saber as horas. Bem, parece que vai acontecer o mesmo com a inteligência artificial. Primeiro, ela tira as pessoas de operações individuais. A redução de custos e a aceleração dos processos abrirão a possibilidade de satisfazer antigas necessidades em um novo nível e criarão novas necessidades. Vamos falar sobre elas, embora meio que nem pensemos nelas hoje. Para não nos perdermos nos detalhes, vou dividir as necessidades futuras em 3 grandes grupos. Uma delas já é conhecida, mas ainda não está totalmente satisfeita. Digamos, é cara. Isso só a elite pode se permitir. O segundo grupo são aquelas com as quais sonhamos há muito tempo, mas para as quais não temos recursos suficientes. O terceiro grupo envolve necessidades inéditas, que só existirão devido à inteligência artificial. E quando analisarmos esses 3 grupos, ficará claro, a questão não é se vamos ficar sem trabalho. A questão é se teremos força e vontade para nos adaptarmos aos novos mercados. Primeiro grupo, o que é elitista se torna popular. Vamos pegar o que se torna popular. Vamos pegar a alimentação. Pão, leite, frango, ovos, eles se tornaram populares, mas há produtos que ainda são praticamente elitistas. Frutas vermelhas são caras. Morangos silvestres, framboesas, figos, tâmaras e caques costumam ser colhidos à mão, o que eleva seu preço. Muitos frutos do mar, como alguns tipos de peixe e ostras, são cultivados e a colheita ainda é limitada. Lá, café e cacau demandam muito trabalho manual. Nozes como castanha de caju e pinhão têm técnicas agrícolas e processamento complexos. Agora, a combinação de robôs, drones e inteligência artificial permitirá preparar plantações, plantar mudas, cuidar e irrigar praticamente sem a presença física de pessoas. Bem, digamos assim, sem a presença física constante de pessoas. Colher frutos delicados de forma cuidadosa e sem pessoas, de maneira automatizada, 24 horas por dia. Expandir as áreas, cultivar em regiões remotas onde é desconfortável para as pessoas viverem. Lá no fim do mundo, entre montanhas, existe um campo incrível, mas tente alcançá-lo, nós vamos conseguir. O que isso significa? O que hoje custa caro e está disponível para poucos, fica mais barato e acessível. O mercado se multiplica. Do nicho ao popular. E para esse crescimento são necessários engenheiros que projetem esses sistemas. Operadores e técnicos que fazem a manutenção, profissionais de logística, de processamento, vendedores, profissionais de marketing. Ou seja, a IA vai substituir o colhedor de morangos. Framboesas do arbusto, certo? Ao mesmo tempo, cria milhares de novos empregos ao redor da indústria mundial do morango, com condições melhores do que ficar curvado no campo. Eu colhi morangos. Bem, não em tanta quantidade, e sei disso com certeza. Eles ficam baixos. É preciso se inclinar ou agachar. Não dá para ficar assim por muito tempo. Agora, a moradia. Os Estados Unidos constroem uma quantidade enorme de moradias. É um país com um enorme parque habitacional. Mas a demanda por moradia confortável ainda está muito longe de ser satisfeita. Muito longe mesmo. Milhões de pessoas vivem apertadas, em casas antigas, em bairros caros. Muitos sonham em ter uma segunda casa em um estado quente para passar o inverno no sul. O que a inteligência artificial faz? Nas fábricas há produções sem pessoas ou com poucas pessoas. É onde grandes blocos de casas são montados.
Nos canteiros de obras, máquinas, as IAs escavam os alicerces, instalam a infraestrutura e os mesmos blocos. Os projetos das casas são otimizados para o conforto, com a ajuda da inteligência artificial, eficiência energética, logística, resultado. As casas ficam mais baratas e acessíveis, muito mais baratas e muito mais acessíveis. Os espaços são grandes, a qualidade é superior. Sim, parte das tarefas simples desaparece, mas o volume de construção aumenta, a demanda por quem faz a manutenção das novas casas cresce. Eletricistas, encanadores, acabadores, serviços de manutenção. Isso não é ficção científica. Já estão sendo testadas mini-casas que custam o preço de uma boa televisão. E não como metade da vida pagando hipoteca. Terceira área, vamos pegar a medicina. Atualmente, nos Estados Unidos, há grande falta de médicos. Conseguir um especialista pode levar semanas e o diagnóstico é caro. Muitos exames são feitos, como tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e coisas do tipo, o mínimo possível, porque isso é caro e demorado. O que a inteligência artificial permite? Controlar equipamentos de diagnóstico complexos. Analisar automaticamente imagens e dados, detectar anomalias em estágios muito iniciais. Melhor do que um médico cansado que já analisou centenas de fotos, imagens e cenas, exames de raio-x e coisas do tipo. Resultado: o diagnóstico fica mais rápido e mais barato. As seguradoras e clínicas podem realizá-lo com mais frequência. Os mercados de medicina e prevenção estão crescendo rapidamente. E aonde isso leva? Há uma demanda ainda maior por médicos, enfermeiros, operadores de equipamentos, bioengenheiros, técnicos e assistentes de cuidados. Porque quanto mais pessoas são diagnosticadas e tratadas, mais trabalho há para todos ao redor. Acaba surgindo um paradoxo. A inteligência artificial tira parte do trabalho do médico. A carga total do sistema cresce, assim como o emprego. Também mencionamos um segundo grupo, o que desejamos, mas ainda não alcançamos. Existem coisas com as quais sonhamos há muito tempo, mas faltam recursos. Lá estão os trens de alta velocidade. O Japão e a China construíram milhares de quilômetros dessas linhas, e os Estados Unidos quase não têm. É caro, demorado e complicado. A inteligência artificial pode baratear o projeto, a construção e a gestão desses sistemas. Como resultado, surgem novos corredores de transporte, novas aglomerações ao redor das estações, milhões de empregos para as próximas décadas, energia. A energia solar diversificada criou um mercado para potentes acumuladores de energia e permite otimizá-los. Quando e quanto de energia armazenar? Como suavizar os picos de carga? Como garantir confiabilidade sem reconstruir totalmente as redes? Isso novamente representa uma enorme quantidade de trabalho para engenheiros, instaladores e empresas de serviços. Agora, casas com perdas mínimas de energia já estão sendo construídas em vários países, mas a implementação em massa exige sistemas inteligentes de controle, ventilação, clima, ar. E aqui a inteligência artificial pode ser o cérebro. E as mãos e cabeças das pessoas projetam, constroem e fazem a manutenção. Agora, o terceiro grupo, novas necessidades. Algo que quase não existe agora, mas que torna tudo possível. Alter ego para a saúde. Um sistema que acompanha seu estado de saúde desde a infância. Pulso, pressão, açúcar, ECG, exames, dinâmica dos indicadores, comparação com milhões de outros históricos. Com antecedência, a inteligência artificial percebe tendências perigosas. Ela avisa você e as pessoas responsáveis. Bem, vamos chamá-los de médicos. Na verdade, você tem o seu próprio médico pessoal observando você a cada minuto, a cada segundo, inteligência artificial. Além disso, a produção de dispositivos, desenvolvimento de software, processamento de dados e médicos que usam o sistema como ferramenta. Então, onde está a perda de empregos aqui? Agora, talvez o que eu mais gosto, sim, é a educação. A inteligência artificial permite criar um ensino individualizado. Cada um aprende no seu próprio ritmo. O material é apresentado de forma adequada para cada criança. Somos muito diferentes, existem 3, 4, 5 tipos de percepção. Existem combinações de tipos de percepção. Alguns aprendem mais rápido, outros mais devagar. Alguns são de um jeito até os 10 ou 11 anos, depois muda.
Para uma pessoa, é simplesmente impossível captar isso. A inteligência artificial vai captar isso instantaneamente. Dessa forma, o professor se transforma em um mentor. Estou falando da inteligência artificial. É muito trabalho mesmo. Criar cursos, acompanhar os alunos, construir comunidades offline, clubes, liderá-los. Bem, então, é algo compreensível. Isso é cuidar de idosos, por exemplo, certo? E lembra dos remédios, cuida da segurança, ajuda na comunicação, até mesmo com apoio físico. Existem esses, digamos, exoesqueletos especiais, acho que é assim que chamam, se não me engano. Vilarejos e cidades estão sendo construídos para uma velhice confortável, o que requer pessoas reais. Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, organizadores de lazer. Agora, uma coisa como o transporte. Autônomo. Ele acabou de começar aqui. Mas vamos adicionar a isso transporte e turismo, certo? Motorhomes com IA que levam você pelo país. Você gostaria de algo assim? Enquanto você dorme. Como um mini cruzeiro nos Estados Unidos? Bem, eu planejei. Falei para ele: olha, quero passar uns dias em tal lugar. Me arruma um lugar legal, perto de um bosque ou de um lago, ou algo assim. Aí você vai dormir e ele te leva. Acampamentos inteligentes, onde ficam os motorhomes, eles se conectam automaticamente aos serviços. Guias automáticos com IA que fazem excursões, respondem perguntas e, de novo, um enorme novo mercado, desde a fabricação dos equipamentos até o atendimento aos turistas. O que podemos concluir disso? E realmente causa um medo real. Esse medo é compartilhado não só por pessoas comuns, mas também por bilionários, economistas e organizações internacionais. E, de fato, elimina muitas tarefas rotineiras e de baixa qualificação. E vai afetar aquelas profissões onde o trabalho pode ser facilmente automatizado por algoritmos. Vou repetir essa palavra. Algoritmismo. É possível ser algoritmizado, assim mesmo. É algoritmizado, mas ao mesmo tempo barateia produtos e serviços. Expande o mercado existente e torna possíveis setores completamente novos. A história do camponês e do trator se repete, só que agora as apostas são maiores, as velocidades mais altas e temos o luxo de ver não só o nosso campo, mas o mundo todo. Por isso, a conclusão honesta deve ser esta. Aqueles que ficarem de braços cruzados esperando pelo antigo emprego realmente correm o risco de ficar fora do sistema. Para aqueles que estão dispostos a aprender, se adaptar e entrar em novos setores, haverá trabalho demais. E não trabalho de menos. Se alguém diz que a população da Terra está aumentando, na verdade já não está mais. Já está diminuindo. O desemprego como uma sentença em massa para a humanidade é um mito absoluto, mas a redistribuição em massa do trabalho é uma realidade, para a qual já precisamos nos preparar. E aqui vou dizer algo que talvez soe paradoxal. Com todo o respeito àqueles que têm medo da IA, apesar de toda a seriedade da conversa sobre os riscos, eu sinceramente invejo aqueles que vão viver depois de nós, daqui a 30, 50, 70 anos. Bem, se a gente não acabar se destruindo até lá, é claro. Não os invejo porque a vida será mais fácil para eles. Não é isso. Quando é fácil, não é interessante. Mas sim porque eles terão muito mais e não menos. Mais do que, você pode perguntar? Mais saúde. A medicina já está mudando hoje em dia e já ajuda a diagnosticar doenças melhor do que as pessoas. Analisa milhões de imagens e percebe o que o médico pode não notar. Daqui a algumas décadas será normal não fazer exames apenas uma vez por ano. E sim viver com monitoramento constante da saúde. O infarto é detectado antes de acontecer, o AVC antes da paralisia, o câncer em um estágio em que é tratado e não mata. Mais, ainda mais oportunidades para a criatividade. E já assume a rotina, a revisão de código, a parte mecânica do design, os textos padrão. A próxima geração não começará com a tarefa de lidar com papelada, mas com aquilo que será, digamos, um verdadeiro trabalho humano. Inventar, compor, criar, combinar ideias, construir projetos, trabalhar com pessoas. A criatividade vai deixar de ser um luxo para poucos escolhidos, pois as ferramentas vão assumir a parte técnica do trabalho. E o que vai restar para a pessoa? Sentido, estilo, gosto. Mais tempo para o que é humano.
Isso também é fundamental para relacionamentos, criação dos filhos, cuidado com idosos, estudar e viajar. Quando as máquinas fazem o trabalho sujo, pesado e monótono, o ser humano finalmente tem a chance de se dedicar àquilo pelo qual valeu a pena tornar-se humano, e não um biorrobô. E o mais importante, temos mais chances de sobreviver, como espécie. Agora, se dois políticos mentalmente instáveis lá em cima tomarem uma decisão errada, temos a luxuosa perspectiva de desaparecer do planeta na forma de um belo cogumelo nuclear. E a IA, se usada corretamente, pode reduzir esse risco. Como, você pergunta? Analisando enormes volumes de dados e prevendo com antecedência onde um conflito está se formando. Auxiliando diplomatas a calcular cenários onde a solução pacífica seja mais vantajosa que a guerra. Modelando as consequências de ataques e escaladas de tal forma que até mesmo o mais impulsivo, o mais cabeça-quente dos guerreiros, fica com medo de apertar o botão vermelho. Sendo aquele cérebro sóbrio que não bebe, e eu espero muito que a inteligência artificial nunca aprenda a beber, não se ofende, não se vinga, apenas calcula friamente onde há menos vítimas, onde há mais benefícios para todos os lados. Atualmente, sistemas de inteligência artificial participam da análise de conflitos, ajudam a elaborar projetos de acordos de paz, identificam pontos de concordância e pontos críticos nas negociações. Isso é só o começo. Mas se continuarmos nessa linha, em 1 ou 2 gerações, a humanidade pode ter pela primeira vez não só o botão de destruir o mundo, mas também uma ferramenta muito poderosa para não deixar a idiotice vencer. Aquele botão nós já temos há muito tempo, mas contra a idiotice nunca tivemos. Claro, os riscos continuam. O próprio Elon Musk diz que a IA pode tornar a maioria dos empregos desnecessários. Relatórios alertam, a IA pode aumentar as ameaças até o risco para a existência da humanidade. E é certo que isso seja dito em voz alta, isso nos disciplina. Mas justamente porque a aposta é tão alta, temos a chance, pela primeira vez na história, de levar o conflito humano para além das emoções humanas. Eu realmente quero que vocês entendam o que acabei de dizer. Winstead. Levar o conflito humano, claro. Quem mais entra em conflito? Máquinas não, certo? Além das emoções humanas, você já percebeu como as pessoas podem ser inteligentes, incrivelmente inteligentes, dão conselhos incríveis, mas quando ele mesmo está latindo para alguém, por assim dizer, né? Ei, cachorro, e você? Eu não quis dizer você de jeito nenhum, tá? Logo que começa, as emoções dominam e ele comete a mesma besteira que ele alertou o outro para evitar. Dar às máquinas a tarefa não de vencer o inimigo a qualquer custo, mas de minimizar o dano para todos. Preservar vidas, recursos e o futuro. E é aqui que volta a minha inveja das futuras gerações. Eles vão viver em um mundo onde são mais saudáveis do que nós. Eles terão mais liberdade para se dedicar à criatividade e não apenas à sobrevivência, como muitos de nós. Eles têm mais chances de não serem destruídos pela estupidez ou por um míssil. Afinal, quando há um míssil, houve estupidez de alguém. Nossa tarefa é não ter medo, não destruir esse futuro em meio à histeria. Proibir tudo imediatamente, certo? Nossa tarefa é viver esse período ao máximo, aproveitar os primeiros frutos da inteligência artificial e fazer com que, quando nossos netos entrarem na vida adulta, a inteligência artificial não seja uma arma contra, mas sim uma ferramenta para proteger o ser humano da própria estupidez. E então, sinceramente, vou ficar feliz por ter vivido justamente na época em que ainda havia pelo que lutar. Bem, já estava claro pelo que era. Então, com isso encerramos, senhoras e senhores. Não dá para cobrir tudo, mas quero dizer mais uma vez que o canal Tris para Todos, o link estará abaixo, e o livro em russo de Lev Pevsner, Civilização, Inteligência Artificial e Pessoas Supérfluas, foi lançado em 26 pelo selo Rideiro. Também haverá um link. Então é isso, até logo e até a próxima.